gente? O trato gastrointestinal, ele é composto, se a gente fizer um corte histológico aqui da parede da alça, ele é composto por 4 camadas. Então, a mucosa, né, que engloba o epitélio, a lâmina própria e muscular da mucosa, a submucosa, a muscular própria e, por último, ali mais externo, aqui assim, né, já em contato com a gordura perientérica, a serosa adventícia. Essas 4 camadas no ultrassom se traduzem em 5 camadas com ecogenicidades alternadas. Então, começando aqui, mais central para a periferia, a gente vê que essa alça contém um conteúdo anecoico, líquido. Essa primeira camada, gente, hiperecogênica, bem fininha, é a mucosa fazendo interface, então, com a luz, com o conteúdo líquido na luz. A gente vê que depois dessa camada hiperecogênica tem uma camada hipoecogênica mais fininha, que é a muscular da mucosa, e seguido por outra camada hiperecogênica, que é a submucosa, e mais perifericamente essa camada hipoecogênica, que geralmente aqui a gente consegue identificar mais facilmente porque ela é mais espessa, que é a muscular própria. Tá? Essa camada hiperecogênica mais externa é que é a serosa adventícia, tá? Essa linha branquinha bem externa, tá? Bem, é considerado espessura normal da parede, né, do delgado até 3 milímetros, do cólon até 5 milímetros, né? Lembrar que conforme a distensão essa espessura pode variar mais um pouquinho. E no apêndice a gente considera normal o diâmetro antero-posterior até 6 milímetros. É importante conhecer esse valor. Lembrar que essas alças apresentam peristaltismo e que a gente consegue observar durante o exame de imagem, tá bom? Esse peristaltismo está mais presente onde que a gente consegue detectar no estômago e no intestino delgado. Tá? A peristalse pode estar aumentada quando? Nas infecções, nas enterites, gastroenterites e nas fases iniciais de obstruções mecânicas em que a musculatura ali tenta vencer aquela obstrução. Em contrapartida, a gente pode encontrar uma diminuição do peristaltismo, né? Quando? Nos estágios finais de obstrução, né, em que aquela musculatura já se esgota, e nos casos de ilho paralítico, tá bom? Lembrar que o trato gastrointestinal, normalmente, ele é mais desafiador tecnicamente para você fazer o exame, né? A gente já viu que ele apresenta movimento, que é o peristaltismo, e conteúdo gasoso no seu interior, que a gente sabe que são inimigos ali técnicos, né, do ultrassom. Porém, nas alças patológicas, aquelas alças alteradas, o exame de ultrassom ele é facilitado. Por quê? Porque geralmente essas alças patológicas alteradas apresentam as paredes espessadas e um menor conteúdo gasoso. Quando a alteração atinge também a gordura em volta, né, fica mais fácil ainda, porque aquela gordura inflamada fica hiperecogênica, tá? Então, normalmente, nos casos de alteração de alça, o exame de ultrassom fica mais facilitado do que num exame normal, tá? Aquela alça alterada, ela pode ter aspecto de lesão em alvo ou de pseudo-rim, né? Então, a camada externa mais hipoecogênica, que se assemelha à cortical renal, é a parede espessada, e o centro mais hiperecogênico, que simula o seio renal, é o conteúdo luminal e a mucosa, tá bom? A gente lança a mão da técnica da compressão quando vai fazer a avaliação do trato gastrointestinal, em que a gente promove uma compressão lenta, gradual com o transdutor, né? A gente sabe que a alça normal, ela vai colabar,
né? E as alças patológicas, seja por apresentar espessamento de parede ou por obstrução, elas não vão colaborar, elas não são compressíveis. Além da compressão, avaliar a compressão, a técnica também permite reduzir a distância, né, entre o transdutor e a alça, melhorando a definição da imagem. E quando você promove a compressão, você promove um aumento de pressão neste local, né? A tendência dos bolsões gasosos é se dirigir do local de maior pressão para menor pressão, então você vai ter um deslocamento dos bolsões de gás daquele seu local de interesse. Tá? Então são esses os objetivos da técnica da compressão. Tá? Bem, passando aqui para as patologias, né? Comecei pelos tumores, né? Então, tumor de trato gastrointestinal, gente, o mais comum é o adenocarcinoma, tá bom? Então, tumor maligno mais comum, o local mais frequente dele é o estômago, não é o intestino grosso que a gente está acostumado a ver, é o estômago, é que a gente não está acostumado a avaliar o estômago pelo ultrassom. Mas o local mais comum é o estômago, seguido do intestino grosso, depois, por último, o intestino delgado, tá bom? Tem uma associação aqui, né, aumento da sua incidência nos pacientes com doença de Crohn, sobretudo no ilho, tá? Bem, existem formas de manifestação do tumor, né? Eles podem apresentar, quando são lesões focais ainda, pequenininhos focais, eles podem se manifestar como uma lesão polipoide intraluminal, né? Então, esses são os mais difíceis da gente fazer o diagnóstico pelo ultrassom, porque eles podem ser mascarados pelo conteúdo da alça, ou como uma área de espessamento anular da alça. Quando grandes, né, infiltrativos, né, eles podem promover um espessamento difuso da parede da alça com perda ou redução do peristaltismo. Tá bom? Então aqui a gente vê um segmento de alça em que aqui você ainda consegue fazer a estratificação, né? Ah, é mais hiper aqui, hipo aqui, submucosa está aqui, hiperecogênico, e a camada muscular própria está aqui, pretinha, né? De repente, você encontra aqui uma área em que você perde essa estrutura anatômica normal. A gente observa um espessamento da parede. Aqui a gente já não consegue mais definir o que é submucoso, o que é muscular da mucosa. Então você tem uma perda da estratificação e um espessamento no local do adenocarcinoma. Tá bom? Bem, linfoma é outro tumor que a gente pode observar no trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, a gente pode ter o linfoma primário, ou seja, aquele que se origina nele, né? Então é incomum, não é o tipo mais comum. Geralmente é do tipo não Hodgkin. O mais frequente é o linfoma secundário. Então, o paciente tem linfoma em algum outro lugar e depois disso ele tem um acometimento secundário do trato gastrointestinal. Tá? O linfoma do trato gastrointestinal é mais frequente em pacientes HIV positivos e o linfoma pode acometer qualquer segmento: estômago, delgado, cólon, esôfago. Tá bom? E é a mesma coisa, existem padrões diferentes de acometimento, é sempre igual esses padrões de acometimento, tá? De tumor de alça, de trato gastrointestinal. Ele pode ser polipoide, intraluminal, esses são difíceis de caracterizar, podem ser infiltrativos, né? Invadindo estruturas adjacentes, podem ser lesões mais focais, simulando o quê? Carcinoma. Tá bom? Então, nesses tipos, você vai ter um espessamento da parede, às vezes multifocal. Tá? No linfoma, não é infrequente a gente ver o quê? Linfonodo retroperitoneal aumentado. Tá bom? Outra alteração que é frequentemente descrita no linfoma de alça, gente, é a dilatação daquela alça envolvida. Tá? Então, dilatação da alça envolvida, por quê? Porque você tem uma infiltração aqui, né, da muscular própria pelo tumor, com destruição do plexo nervoso autônomo, levando então essa dilatação. Tá bom? Aqui, exemplos de linfoma, tá bom?
aqui é do rim. A gente observa que há um espessamento parietal importante da parede gástrica, com perda da estratificação, e isso é que a gente chama de aspecto em pseudo-rim. Né? Então, se a gente olhar, a parede espessada fica na periferia hipoecogênico, simulando a cortical renal, e a área central, mais hiperecogênica, é o conteúdo e a mucosa, né? Simulando o seio renal. Esse paciente apresentava linfonodos mesentéricos proeminentes associados. Aqui é um outro caso, são 2 casos diferentes de linfomas primários do ilho, né, que mostram que, além do espessamento aqui, no caso irregular da parede, a dilatação da alça devido à destruição do plexo nervoso. Tá bom? Então, aqui um caso, aqui um outro caso, né, um espessamento irregular, aqui a parede diferente daqui. Então, um espessamento irregular da parede do vado, bem acentuado aqui, né, posteriormente. E aqui, ó, a gente vê umas áreas focais hiperecogênicas, indicando o quê? Que há necrose, ulceração da mucosa, já com passagem de ar para a parede, tá? Bem, tumor carcinoide é outro tumor, né? Podem produzir substâncias vasoativas, né, levando à síndrome carcinoide, que é observada em 5% dos pacientes que têm tumor carcinoide. Então, esses pacientes apresentam rubor, diarreia, broncoespasmo, falência cardíaca, tá bom? O tumor carcinoide corresponde a 2% de todos os tumores do trato gastrointestinal, são mais frequentes no apêndice, seguido do ilho distal. Tá bom? Quando são pequenos, eles ficam confinados à submucosa, né, da alça, né, que deu origem ao tumor. Com o crescimento, né, eles vão levando a um espessamento da alça, com a extensão extra-alça, infiltração do mesentério, né, com reação desmoplásica, levando à fibrose e retração dessas alças. Tá? No tração vão aparecer como massas hipoecogênicas, ovais, inicialmente intraluminais, né, e que, quando grandes, podem causar retração da parede, tá bom? Então, aqui a gente vê um intestino delgado e aqui o tumor carcinoide, tá bom? Bem, os tumores estromais, né, gastrointestinais, que são os gistes, né, são o tumor mesenquimal mais comum, corresponde a 5 a 6% dos sarcomas. Tem origem nas células intersticiais de Kagel, que se localizam na muscular própria. Essas células, elas atuam regulando o peristaltismo no nível celular, tá? Geralmente são tumores solitários em pacientes acima de 50 anos, localizam-se principalmente aonde? Estômago e intestino delgado. Né? Podem se manifestar como lesões intraluminais, tipo polipóide, ou como massas exofíticas. 50% deles apresentam já metástases no diagnóstico, principalmente para fígado e peritônio. Tá bom? Frequentemente são volumosos, podendo levar a ulceração, degeneração, necrose e hemorragia. Tá? Aqui é um exemplo de uma lesão que é menorzinha, né? Então, lesão arredondada, de tamanho variável, ecogenicidade variável, podem ter áreas císticas centrais relacionadas à necrose e hemorragia. Aqui é uma lesão menor, gente, com aspecto ainda homogêneo, né? Homogêneo, bem definido, mostrando vascularização aqui ao Doppler colorido. Frequentemente, essas lesões a gente não consegue identificar a alça de origem. Né? Então, essas lesões que crescem principalmente de forma excêntrica, às vezes, muitas a gente não consegue dizer de que alça é que tem origem, tá? Aqui é um outro exemplo, tá bom? De giste, aqui no caso já mais volumoso, ó, 12,6, quase 13 centímetros, né? Com um aspecto bem heterogêneo, com áreas císticas e de necrose, tá bom? Aqui, no caso, é o mesmo tumor, gente. Ele se origina onde? Do estômago, né? Então, você vê aqui o estômago, acho que é a grande curvatura, né, gástrica, e aqui, então, se originando o tumor, o giste, tá? O tumor estromal.
Bem, a gente vai passar agora a falar um pouquinho, rever, né, as doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, principalmente o que é retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, tá bom? Existem algumas diferenças, né? Vou começar pela retocolite. Por quê? Porque é a que apresenta menos alteração. A retocolite tem poucas manifestações. Basicamente, o que a gente vai ver? Espessamento da parede da alça e perda das austrações. Na fase de agudização, a gente pode encontrar alterações inflamatórias, né? Então, com hiperemia, que a gente vê aonde? Pelo Doppler. Já coloca lá o Doppler, vai aumentar a vascularização, tá? Bem, a retocolite compromete o trato gastrointestinal, que a gente fala de forma contínua, né? Então, de distal para proximal. Começa lá no reto e pega a alça e vai indo, vai subindo. Geralmente o processo está limitado à camada mucosa, né? E por isso mesmo tende a preservar a estratificação parietal, né? Porque se trata de um processo mais superficial. Bem, se a gente olhar a doença de Crohn, é todo o oposto, tá? A doença de Crohn acomete o trato gastrointestinal de forma saltada. O que significa isso, né? Pega um segmento de alça doente, um segmento normal, um segmento doente, um segmento normal, um segmento doente, um segmento normal. Então, ele vai intercalando áreas doentes com áreas normais, tá bom? A gente viu que a retocolite, o processo basicamente fica restrito à camada mucosa, né? Na doença de Crohn, não. Né? A doença de Crohn é um processo inflamatório transmural. Né? Ele pode pegar todas as camadas, né, que a gente viu ali, mucosa, submucosa, muscular própria, e não só todas as camadas da parede, porém se estender para a gordura, né, adjacente, para a gordura perientérica. Tá? O achado mais frequentemente observado na doença de Crohn, o que é? Espessamento de parede, que pode levar a estreitamento luminal, úlceras, mucosas, fissuras e formação de fístulas com outros órgãos adjacentes. Tá bom? Então, doença de Crohn é um tema que eles gostam de pedir na prova, né? É um processo inflamatório granulomatoso, transmural, crônico, que evolui com períodos de remissão e de exacerbação. Tá? Achados ultrassonográficos clássicos da doença de Crohn. A gente já viu que o mais frequente é espessamento da parede do tubo digestivo, a gordura serpiginosa que imita o tecido tireoidiano, hiperemia, né, que é aquela avaliação da intensidade do processo inflamatório, e é uma avaliação que é subjetiva, gente. É feita pelo Doppler colorido, né? Então, como é subjetivo, eu posso dizer que há uma leve hiperemia e você dizer que há uma moderada hiperemia. Tá? Então, é uma avaliação subjetiva, precisa do Doppler colorido, porém, apesar de ser subjetivo, tem uma correlação com o grau de atividade inflamatória. Quanto mais hipervascularizado tiver, mais acentuado é o processo inflamatório, tá? Pode apresentar estenoses, seja por um estreitamento da luz ou por angulações fixas do trato gastrointestinal, né? Evolui, tem associação com linfonodopatia mesentérica, principalmente quando? Quando há agudização da doença. Tá bom? Então, nas fases de agudização da doença, a gente vai encontrar o aumento do número e do tamanho dos linfonodos mesentéricos. Tá bom? E anormalidades da mucosa que a gente já viu, ulcerações, fissuras, perfurações, até com formação de fístulas com outros órgãos. Tá bom? Bem, vou voltar aqui um pouquinho e falar dessas gorduras serpiginosas. O que é? É o edema. Você tem uma inflamação da gordura, né, perientérica, que começa a abraçar aqui a alça. Então, você tem uma alça inflamada, comprometida pela doença de Crohn, tem uma inflamação da gordura em volta, e aquela gordura foi lá e abraçou, ou escorreu ali, subiu, montou na alça. Quando a gente obtém uma imagem aqui transversal dessa alça, e aí tem que ser transversal, não pode ser longitudinal, tem que ser transversal. O que a gente vê? A gente vê a alça aqui no meio,
né, com a gordura ali, né, que se arrastou para cima da alça, né? E essa imagem que eles dizem que parece com a tireoide, né? Então a alça parece a traqueia, o lobo direito, o lobo esquerdo, mas só acontece na imagem transversal. Já foi questão de prova. Se era na transversal ou se na longitudinal, tem que ser transversal, tá? E lembra esse formato de tireoide. Tá bom? Então é bem característico aí da doença de Crohn na fase ativa, tá bom? Bem, como principais complicações da doença de Crohn, a gente tem o quê? Presença de massas inflamatórias. A gente já viu que é um processo inflamatório, tá? Então, o mais frequente é massa inflamatória, alteração inflamatória. Bem, essas massas inflamatórias recebem essa denominação de flegmão, né, quando você tem aquela alteração tecido inflamatório, porém ainda não tem liquefação, não tem líquido. Tá bom? Então, nessa fase, recebe a denominação de flegmão. Quando aparece liquefação, líquido junto, já passa para a formação de abscesso. Tá? Então, são estágios diferentes ali da complicação. Tá? Além disso, fístula, né? Pode formar fístula para outra alça, pode formar fístula para vagina, pode formar fístula para bexiga. Tá? Quando tem fístula, às vezes você pode ter migração de conteúdo gasoso, bolinhas de gás para o outro órgão através desse trajeto fistuloso. Então, toda vez que tem essa migração da bolinha de gás, para a gente fica mais fácil a visibilização desses trajetos fistulosos, porque você vai encontrar pontinhos hiperecogênicos delimitando para você esse trajeto fistuloso. Tá? Além disso, obstrução. Então, obstrução a gente já viu, né? Tem o espessamento da parede da alça, né? Pode levar a um estreitamento da luz, obstrução, ou esses pacientes evoluem com muita fibrose. De repente, se a alça, né, ficar numa posição meio dobrada, arqueada, né, aquela angulação que é difícil do alimento ou do conteúdo progredir, e você pode ter uma obstrução que é mais do tipo funcional do que estrutural, tá bom? Perfuração, né? Então, com formação de massas inflamatórias, flegmão, abscesso. E outra complicação é a apendicite, né? Aquele processo inflamatório que está lá no ilho distal, no seco, ele pode se estender e comprometer o apêndice, levando então a uma apendicite, tá bom? Nesse caso, gente, a fisiopatologia é diferente. Eu vou falar melhor quando a gente falar aqui das condições agudas, tá? Em relação às alterações agudas, condições agudas, né, a principal delas é a apendicite aguda. Então, é a causa mais comum de abdômen agudo não traumático, tá bom? Postula-se que seja o quê? Decorrente de uma obstrução aqui na base do apêndice, né? Então, chama o fator causal aí é o apendicolito. Esse apendicolito pode ser identificado em até 35% dos pacientes que têm apendicite aguda. A tomografia tem maior acurácia do que o ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom, se você tiver meteorismo intenso ou se o apêndice tiver uma localização retrocecal, a avaliação vai ser limitada pelo ultrassom. Tá? E o diagnóstico diferenciais principais se fazem com doença inflamatória pélvica aguda, né? Doença de Crohn, adenite mesentérica, diverticulite à direita, infarto mental e tiflite. Tá bom? Então, estava falando, você tem um apendicolito aqui que obstrui o lúmen aqui do apêndice, começa a ocorrer acúmulo de muco aqui, né? Esse acúmulo de muco leva a um aumento de pressão aqui dentro, né? E leva a um sofrimento vascular da parede da alça, principalmente venoso. Associado a isso, você vai ter uma infecção superajuntada aqui, tá? Então, é o quadro perfeito ali para apendicite, tá? Bem, quais são os parâmetros, os critérios, né? Então, para a gente dar o diagnóstico de apendicite aguda, tá? Então, a gente vai identificar uma estrutura tubular, terminando em fundo cego, com a base de implantação aonde? No seco, né? O diâmetro transversal aqui, antero-posterior, maior do que 6, que a gente já viu que o limite da normalidade é 6. Ele não vai ser
compressível e é aperistáltico. O apendiculito vai estar presente em 35% dos pacientes e, se houver extensão desse processo para as partes moles adjacentes, a gente vai ver sinais de inflamação, de infiltração dessa gordura que fica branca, né? Ela começa a ficar hiperecogênica. Tá? Esses são os principais achados da apendicite aguda. Na apendicite que eu falei, da doença de Crohn, a fisiopatologia a gente já viu que é diferente. Né? A fisiopatologia na doença de Crohn é a extensão daquele processo inflamatório que começa a envolver o apêndice. Então, nesse caso, não tem apendiculito, né? Não tem acúmulo líquido. Né? Então, quando você olha o apêndice, na apendicite por Crohn, as camadas mucosas, né, vão estar justapostas. Então, não tem líquido, né, distendendo o apêndice. Não tem distensão do apêndice, tá? Bem, mucocélio do apêndice. A mucocélio, ele começa a fisiopatologia muito parecida com a da apendicite aguda, né? Você vai ter uma obstrução, né, por algum fator, fecalito, cicatriz, algum apendiculite, alguma coisa vai lá e entope aqui a luz. E começa a haver muco, acúmulo de músculo no interior do apêndice. E no caso aqui da mucocele, você não tem infecção. Então o músculo permanece estéril. Essa é a diferença. Né? No ultrassom, ele pode variar o aspecto, desde uma estrutura anecoica, cística, alongada no quadrante inferior direito, porém o aspecto mais característico é esse daqui, que ele fica laminado, tá vendo? Parece que tem múltiplas lamelinhas, tá? Então esse é o aspecto mais característico relacionado à mucocele, né? E a presença de calcificações também, né, parietais, sugerem mucocele, tá bom? Bem, tiflite é um processo inflamatório que a gente encontra, infeccioso, que a gente encontra onde? Nos pacientes imunocomprometidos. Então, nos pacientes com AIDS, né, leucemia, né? Os patógenos, os agentes mais envolvidos são o citomegalovírus e o criptosporídeo. Tá? Os achados ultrassonográficos, gente, infelizmente são inespecíficos. O que a gente vai ver? Espessamento de parede, né? Então, você tem um espessamento intenso, uniforme, concêntrico da parede do cólon, né? Geralmente comprometendo o quê? Seco e cólon ascendente. Tá? Então, para fazer esse diagnóstico, a gente precisa principalmente da história do paciente, né? Da evolução do quadro clínico. Tá? Porque do ponto de vista assim ultrassonográfico, o aspecto é muito assim incaracterístico. São achados que você pode encontrar no Crohn, né? Na reticulite, né? Na gastroenterite. Então não precisa dos dados clínicos para a gente fazer esse raciocínio, tá? Bem, diverticulite aguda é outra condição aguda, né? Esses divertículos, nessa diverticulite aguda, a gente são malformação, defeitos adquiridos, tá? Então, você vai ter um ponto de fragilidade da mucosa e através dele, né, vai haver uma herniação, né, das camadas mucosa e submucosa. Começa a haver impactação de material fecaloide aqui, né, com inflamação e contaminação. Tá bom? O que a gente vai ver no ultrassom? A gente vai ver um espessamento da alça, da parede, naquele lugar onde o divertículo inflamou. Há um predomínio da camada muscular, então geralmente essa alça fica espessada e hipoecogênica. Os divertículos inflamados vão aparecer como focos hiperecogênicos com artefato de reverberação ou sombra suja. Tá? Geralmente a gordura em volta vai estar inflamada e então vai ficar hiperecogênica, tá bom? Por isso que fica fácil de ver, né? A gordura fica hiperecogênica, a alça fica hipoecogênica, né? Então fica mais fácil de estudar essa alça do que uma alça normal, tá? Bem, microperfurações, macroperfurações são complicações que podem ocorrer na diverticulite, levando à formação de flegmão e abscesso. Lembrar que flegmão e abscesso são mais comuns do que peritonite. Tá? Então, apesar de ter uma alça que é uma perfuração de alça,
né, a gente não encontra peritonite. Por quê? Porque essa gordura em volta vai lá e forma um bloqueio, né? Então, que impede a disseminação para a cavidade. Tá? Então, é mais frequente abscesso do que peritonite. Já foi questão de prova. Eventualmente, podemos ter formação de fístulas, né, para bexiga, vagina, pele e outras alças decorrente dessas perfurações. Tá? Bem, a apendicite epiploica, né, é uma inflamação, né, dos apêndices epiploicos, geralmente decorrente de torção, né, é uma alteração que é autolimitada, né, então dali a uma semana, 10 dias vai melhorar. Geralmente, né, esses apêndices que torcem, né, e que dão apendicite são aqueles localizados à esquerda, adjacente ao sigmoide. Né? E como é que a gente vai ver no ultrassom? A gente vai ver uma gordura inflamada. Na realidade, é um bolotão de gordura que inflamou. Né? Então, a gente vai ver como uma massa hiperecogênica, né, não compressível, adjacente ao colo e sem fluxo ao Doppler, no ponto mais doloroso referido pelo paciente. Então, esse que eu falo que o paciente mostra para você a lesão. Você fala para ele onde dói, coloca um dedinho no lugar onde dói mais. Ele vai lá, aponta, aí você vai trocar seu transdutor por um transdutor linear, tá vendo? E aí você vai conseguir, então, definir, né, melhor aquela área, tá? Então, é uma gordura inflamadora. Diferente da diverticulite, né, que é um processo que começa na parede da alça, então na diverticulite você também vê gordura inflamada, só que, né, na apendicite o que a gente não vê? A alça espessada. Então você vê a gordura branca inflamada, mas você não vê a alça espessada. Tá? Então na diverticulite você vê a alça espessada. Tá bom? Então às vezes, se você tiver dúvida, ai meu Deus, será que é uma diverticulite ou apendicite? Procura a alça. Né? Na diverticulite, o processo começa na alça, então você vai ver um espessamento hipoecogênico que eu falei, porque predomina a camada muscular, né? E o divertículo espessado, tá? Bem, o infarto mental, gente, o aspecto do infarto mental é muito parecido com o da apendicite, só que em vez de estar à direita, ele vai estar em vez de estar à esquerda, ele vai estar à direita, tá? Então, o infarto mental ele é raro, devido à localização dele, que é à direita, né? Faz diagnóstico diferencial principalmente com apendicite. Tá? Ele ocorre mais em pacientes jovens, esses pacientes vão apresentar dor no andar inferior do abdômen e sinais de peritonismo. Né? A teoria, né, de por que ele é mais frequente no lado direito. Ó, um suprimento sanguíneo anômalo e frágil para o aumento inferior direito predisporia a infarto. Então, é um problema, uma anormalidade no suprimento sanguíneo para o aumento do lado direito. Por isso que ele é mais frequente lá. Tá? Assim como a apendicite, ele tem um curso autolimitado, né? Então, daí o diagnóstico correto, importantíssimo. Então, principalmente o que? Diferenciar de apendicite para que não seja feita uma cirurgia desnecessária. Tá? No ultrassom, o que a gente vai ver? Uma área ou massa de ecogenicidade aumentada, né? Sugerindo o que? Gordura inflamada. Vista superficialmente aonde? No flanco direito, e geralmente, gente, essa gordura, né, está em contato com o folheto peritoneal. E assim como a apendicite, a gente não encontra alterações, né, intestinais adjacentes, é só gordura inflamada, tá bom? Invaginação ou intussuscepção, a gente sabe que é muito mais frequente em crianças, né? É relativamente incomum no adulto. Quando você encontrar no adulto, você precisa, né, descartar que ele tenha algum tumor, né, funcionando como a cabeça de invaginação. Frequentemente esse tumor é um lipoma, né? Na criança pode ser desde uma adenite mesentérica, né? O que a gente vai ver no ultrassom? Anéis concêntricos, aqueles anéis em casca de cebola, representando as camadas parietais da alça de dentro e da alça de fora.
tá? Lembrar que nessa imagem aqui longitudinal, os americanos gostam de chamar isso de sinal do sanduíche, que até hoje eu não consegui entender direito porque parece sanduíche, para mim não parece, né? Mas na imagem longitudinal recebe essa denominação, sinal do sanduíche. Quando a alça invagina, ela pode levar um pouquinho da gordura, né, perentérica, e aí a gente vai ter esse sinal que é chamado sinal do crescente, que nada mais é do